Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Todos acharam? Maravilha. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava a pouco, isto é, o Senhor Jesus Cristo, dormindo sobre uma almofada. Despertavam, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E ao vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiam um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor aplica essa mensagem nos seus corações. Crianças, todos nós um dia vamos passar por problemas. Não tem nenhum ser humano no qual não tenha passado por algum problema, alguma adversidade. No momento que nós nascemos, até o momento que nós iremos ser postos no caixão, algumas dificuldades iremos enfrentar. Alguns enfrentam problemas de enfermidades, alguns enfrentam problemas de perdas de bens materiais, alguns enfrentam problemas de fome, de escassez, perdas de muitas coisas. Essa é a nossa vida. Não tem como nós estarmos isentos dessas dificuldades. Nós vamos passar, mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar por alguma delas, ou talvez até por todas elas. Só que o problema é que as adversidades não nos informam o dia que vão chegar. Eu não recebo um e-mail, uma carta informando: amanhã você vai ficar doente. Eu não recebo alguma notificação no meu WhatsApp dizendo que eu irei morrer daqui a algumas semanas. Eu não sei como isso vai suceder. Não tem como eu estar preparado para muitas delas. Essa é a nossa vida. E aqui, como é registrado na passagem das Escrituras, em Marcos capítulo 4, é dito que os discípulos passaram de uma extremidade do mar da Galileia para outra extremidade. Eles acharam que seria uma viagem comum, uma viagem normal, como estavam acostumados. Muitos, como vocês já bem sabem, moravam ao redor da Galileia. Mas era muito comum, Tomás, uma viagem assim, atravessar o mar da Galileia. Era muito comum para eles. Fazer pescas, atividades de pescas, fazer atividades corriqueiras ali no mar. A Bíblia nos diz que o Senhor entrou no barco e ficou à polpa do barco porque ele estava muito cansado. O dia foi muito atarefado para o Senhor Jesus Cristo. Ele ensinou uma grande multidão por muitas horas consecutivas. Ensinou por parábola, ensinou acerca dos mandamentos do Senhor, ensinou acerca do reino de Deus, do Evangelho, foi ensinado para muitas e muitas pessoas. Imagine você ensinar por diversas horas consecutivas para uma grande multidão. Você teve que usar técnicas vocais, teve que usar sua erudição, sua voz na mais extrema capacidade para que todas aquelas pessoas pudessem ouvir. Imagina só, ele ficou exaurido no final daquela tarde. Ele estava totalmente exausto, o Senhor Jesus Cristo. E aí ele foi a roupa do ar para dormir, para descansar. E os discípulos estavam bem tranquilos. Esse
eu conheço com a palma das minhas mãos. Não haverá dificuldades. O Senhor falou para atravessarmos o mar da Galileia, assim faremos. Porém, uma coisa de repente aconteceu no meio do caminho. De à tarde, já havia se encarnecido, já havia posto a noite. E o que aconteceu? Alguém lembra o que aconteceu? Pode falar, irmã. Uma tempestade. Exatamente. Assim que iniciou a jornada, eles dentro de um barco, no mar da Galileia, uma coisa sofria tempestade, perigo à vista, perigo, uma tempestade. Aqueles que estavam muito acostumados com tempestades também. Para eles era normal. Pode falar. Só que era uma tempestade muito diferente. Exato. Uma tempestade fora do comum. Ondas açoitando eles por várias horas, sem trégua. Imagina aquela situação de tão grande desespero. Veio o desesperado. Assim é a nossa vida também, como eu falei no início daqui da lição. Muitas vezes, uma catástrofe vem no que a gente menos esperamos. Talvez alguns aqui lembrem de uma catástrofe que aconteceu aqui em São Paulo. Eu acho. Tá. Eu acho que não é tipo das tempestades, assim. É tipo. Da natureza, não. Teve um dia que eu tava lá chegando em casa, aí o sinal tava vermelho. Mas aí o caminhão da Amazon, aí tava um homem bebendo do lado dele. Bom, depois você falar essa história aqui, não tem a ver muito com o que nós estamos falando aqui, tá? Depois você fala. Não, você falou antes que. Uma catástrofe natural aconteceu ali. Quando nós falamos de catástrofes, aí até você talvez vai se recordar de uma catástrofe que aconteceu em 2019 aqui em São Paulo. Enchentes aconteceram por vários bairros aqui, não sei se vocês perceberam. Exatamente. Pessoas perderam casas, pessoas morreram afogadas. Quem ia se imaginar que naquela noite, naquela tarde, ia chover de forma tão forte como ocorreu? Né? Então, muitas vezes, catástrofes acontecem no momento que nós não esperamos. Já vou deixar você falar. Aí, o que acontece? As pessoas acham que pelo seu próprio conhecimento, pelas suas próprias condições, elas vão superar aquelas dificuldades. Mas muitas vezes elas não vão conseguir com as suas próprias capacidades. Muitas pessoas tentou de alguma forma tirar os seus móveis para fora, para guardar alguns pertences, para tentar salvar alguns pertences. Porém, algumas perderam suas vidas tentando salvar os seus móveis. Será que nós estamos preparados para as dificuldades que virão no decorrer da nossa vida aqui na Terra? Será que nós estamos preparados para elas? Aqui os discípulos achavam que sim também, Otávio. Mas as ondas foram tão fortes que eles pensaram que iam morrer. Imagina, ondas de 4, 5 metros. Barcos de uma extremidade à outra das ondas. Imagina só, que coisa tão difícil, a noite escura. Não tinha tecnologias como bateria, como holofotes, ou qualquer recurso para eliminar. Imagina escuro, tempestades, tudo acontecendo ali, contrário à sua sobrevivência. Pode falar. E também estava pensando com a igreja. É isso mesmo. Imagina só que situação tão difícil. Eles estavam desesperados, mas o Senhor estava no barco. Não tinha motivo nenhum para eles temerem. Não havia motivo nenhum para eles temerem, porque o Senhor estava presente naquela situação. O Senhor sabia que aquela tempestade iria acontecer.
Mas o Senhor ordenou para eles viajarem justamente naquela noite. O Senhor queria trazer uma lição para eles. Uma lição muito importante. As dificuldades virão, querido, mais cedo ou mais tarde. Mas a questão é a entender que o Senhor quer nos trazer nessas dificuldades. Qual lição o Senhor tem para nós? O que o Senhor quer nos exortar? O que o Senhor quer nos enriquecer através dessas dificuldades? Já vou só terminar aqui. Então, o Senhor está testando a confiança deles. Como os discípulos estavam com grande temor, e eles sabiam que com suas capacidades não conseguiriam se livrar daquelas ondas tão fortes, eles foram e moldaram ao Senhor Jesus Cristo. Acordaram ele. O Senhor como homem, e sendo Deus não tem mais homem, ele estava exausto, dormindo num profundo sono. Os discípulos foram até ele e fizeram. O que os discípulos fizeram? Lembra da passagem? O que os discípulos fizeram? Quando viram que não iam conseguir sobreviver, viram que iam morrer. Você lembra? Exatamente. O que eles perguntaram? Mestre, o que iremos fazer? É isso? Mestre, não se te dá que pereçamos? Olha só o versículo aqui, ó. E eles estavam dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, trazendo para nós dias: Mestre, nós estamos prestes a morrer. O Senhor não está preocupado, o Senhor está dormindo tranquilamente. Nós vamos morrer, Senhor. Mas a palavra importante que nós não nos atentamos é Mestre. Eles dizem ao Senhor Jesus Cristo: Mestre. Por que Mestre? Porque é um Deus. Não. Eles acreditavam que ele era apenas um homem sábio, apenas um mero professor. Era muito comum o título médico com pessoas que tinham grande autoridade naquela época. Rabinos eram chamados de mestres, fariseus eram chamados de mestres, escribas eram chamados de mestres. Eles não atribuem ao Senhor como Deus, chamando de apenas um mero mestre. O Senhor queria me ensinar que não era apenas um mestre, mas que ele era Deus. Os discípulos não conheciam o Senhor Cristo como Deus. Eles tinham ouvido acerca do Senhor através de palavras de Deus. Olívia? Eles tinham ouvido falar acerca do Senhor Cristo por João Batista. João Batista vai declarar que ele era Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles não deram muito crédito às palavras de João Batista. E aqui o Senhor revelara o grande poder que ele tinha. Quando o Senhor desperta, primeiramente ele vai dizer às ondas, vai dizer ao mar: mar, acalma-te, vento, cala-te. Imagina se o Senhor não estivesse ali. Eles teriam morrido. Muitas pessoas, muitas dificuldades, não teriam que recorrer. Muitas pessoas nos seus últimos dias de vida, que tanto se exaltou por ver uma vida desregrada, por ver uma vida distante dos caminhos de Deus, muitos familiares nossos não têm que recorrer aos seus últimos dias de vida. Aqui eles vão buscar agora. Quantas vezes bateram no peito, bateram o pé, abriram os braços, exaltando, dizendo: eu preciso de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Nós temos professores, familiares, amigos, que talvez agem da mesma forma, mas no momento das suas dificuldades, que eles terão mais cedo ou mais tarde, eles não terão a quem recorrer. Mas o justo tinha que recorrer. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro presente na hora da angústia, como vai dizer em Salmo 46. Nós temos a quem recorrer. E os ímpios? A quem irão recorrer quando estiverem em momento de doença? Quem eles irão recorrer? Não tem quem recorrer, não é o cara, exatamente. Eles não têm a quem buscar. Mas aquele que tem o Senhor sabe que tem refúgio certo. O refúgio em Deus. Deus que está presente nas nossas dificuldades. Ele estava diante de uma grande tempestade, mas Deus estava presente. O Senhor Cristo estava no barco. Muitas vezes nas nossas vidas, diante de uma dificuldade, enfermidade, nós não vemos Deus, mas Deus está ali. Mas muitas vezes não veremos com os próprios olhos na perda de um familiar. Contudo, tudo está contrário às circunstâncias que são diversas, o Senhor Jesus está presente naqueles que têm a Ele como seu Salvador. A questão é, você está preparado para passar por isso? Não. Exatamente. E se não está preparado, nós temos que buscar o Senhor Jesus para Ele salvar dos nossos pecados. Porque se Ele nos salvar dos nossos pecados, Ele também certamente nos tirará das dificuldades e poderá nos aliviar das dificuldades que teremos neste mundo. Ele é o único que pode nos livrar. Muitas vezes nossos pais não poderiam nos livrar, porque o seu conhecimento avançado, você é uma pessoa muito esperta, muito bom, mas muitas vezes não poderá te livrar do checkmate da vida. Nós temos que ter o Senhor como nosso refúgio e fortaleza. Busquemos Ele o quanto antes, crianças, porque nós não sabemos quando o Senhor virá. Venha, o Senhor aplique essa mensagem em nossos corações.